É hora do culto. Capítulo 32 – Saúde física e moral. Após assistir a um programa de esportes na televisão, Rosiane perguntou ao pai: o que é Paraolimpíada? São os Jogos Olímpicos, só que os atletas são pessoas com algum tipo de imperfeição física ou orgânica, por exemplo, deficientes visuais, amputados e paralisados cerebrais. São chamados portadores de necessidades especiais. E eles conseguem mesmo disputar esportes, não é? Eu estava vendo pela TV. Sim, o esporte faz bem a todo mundo. Naturalmente, certas regras são adaptadas às condições mais apropriadas para esses nossos irmãos. Pai, por que essas pessoas têm esse tipo de problema? Olha, filha, vamos fazer o seguinte. Durante o culto, falaremos sobre este assunto, porque acho que vai ser proveitoso para todos. À noite, após Silvio ter feito a oração inicial, recordou a pergunta da filha e comentou: uma das coisas que intriga muita gente é o porquê de tantas pessoas na Terra nascerem com deficiências físicas ou desenvolverem doenças terríveis. Por exemplo, crianças com corpos deformados, exigindo cuidados e cirurgias delicadas desde a tenra idade. O surgimento repentino de tumores fatais em homens e mulheres. As disfunções reprodutivas impedindo casais de terem filhos naturais. Paulinho se lembrou. É verdade. Na minha escola há um menino que precisa de cadeira de rodas para andar. Ele diz que é uma doença que tem desde pequeno. Por que esse tipo de coisa acontece com as crianças? É castigo de Deus? Claro que não, Paulinho. As crianças não nascem assim porque Deus simplesmente as castigou. Se pensarmos dessa forma, nós o tomaremos por um Deus injusto, vingativo e cruel. Cada espírito recebe de Deus o corpo que necessita para seu progresso e devemos recordar que, pela lei de causa e efeito, pode ser que o espírito seja o próprio responsável por estar em um corpo com imperfeições. Sim, pai, mas afinal, o que será que aconteceu com meu colega? Terá sido alguma coisa que ele fez no seu passado? Eu diria que na maior parte dos casos, uma deficiência física tem sua origem nas ações praticadas pelo espírito. Contudo, nem sempre é assim, e devemos nos lembrar que nosso dever cristão é de auxiliar a evolução de todos os irmãos que possuem impedimentos ou limitações físicos. Clarice completou a explicação do marido. O Espiritismo nos esclarece a respeito da origem das enfermidades e das deficiências de nascença. O Espírito Emmanuel nos ensina que as doenças têm ascendentes espirituais, ou seja, sua causa está no espírito. Sendo mais preciso, a causa primária das enfermidades está no pensamento e nas ações do espírito, esclareceu o pai. Lembram-se quando falamos do perispírito? Sim, as crianças responderam. O perispírito possui certos pontos de contato com o corpo, que são chamados centros de força ou centros vitais. O bom ou mau funcionamento dos órgãos depende do equilíbrio desses centros. Quando o espírito tem pensamentos ruins ou faz coisas contrárias à lei de Deus, os centros vitais ou chakras, como também são conhecidos, entram em desequilíbrio e afetam os órgãos físicos. O assunto era meio complicado para as crianças, mas elas se esforçavam para compreender. Clarice prosseguiu. Esses desequilíbrios ficam, portanto, registrados no perispírito. O espírito irá sofrer a consequência disso na vida corrente ou em vidas futuras. Ao reencarnar,
uma vez que o corpo orgânico recebe diretamente a influência do perispírito. Silvio reforçou: as doenças que surgem do nada têm geralmente como causa o que os seus portadores fizeram em existências passadas. O corpo físico tem o papel de porta de saída para os desequilíbrios do perispírito. Isso explica, por exemplo, por que uma pessoa que matou outra com um golpe de espada no abdômen retorna à Terra e desenvolve tumores intestinais, ou possui uma deficiência na fala por ter usado a palavra para ferir ou maldizer seu semelhante. É a lei de causa e efeito em ação. Paulinho pensou um pouco e disse: parece-me então que, para evitarmos doenças ou futuras deficiências em nossos próximos corpos, devemos procurar aprender e cumprir a lei de Deus. Exatamente, filho, e compreender que as enfermidades que surgem hoje podem ter causas vinculadas às ações que cometemos em existências passadas. Devemos, pois, respeitar todos os irmãos de caminhada que estão enfermos ou deficientes, ajudando-os, dentro do possível, a se redimirem. Porque o mesmo poderá acontecer conosco, não é verdade? Evitemos chamá-los de ceguinhos, aleijados e coisas assim. Sim, pai, responderam. Bem, finalizou Clarice, ficou claro para todos que a saúde do corpo começa com a saúde moral. É corrigindo nossa maneira de pensar e de agir, procurando seguir os ensinos do Cristo, que haveremos de ficar cada vez mais saudáveis. Quem sabe responder? Uma criança que nasce com uma deformidade física recebeu um castigo de Deus? Por quê? Onde se encontra a causa fundamental das enfermidades? Como se chamam os pontos de contato no perispírito entre o espírito e o corpo físico? Como podemos nos prevenir de doenças futuras?